ahora mismo ya a presentar a Mario Farelo, que es quien a continuación va a intervenir. Bueno, Mario Farelo, que es organizador conmigo de este seminario, es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Lisboa en el año 2004 y luego desarrolló también durante varios años importantes labores postdoctorales de investigación en el Instituto de Estudios Medievales, en el Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad de Lisboa, incluso también en la MOP, en la Universidad de la Sorbona en París. Precisamente sus investigaciones postdoctorales se centraron en el estudio de las relaciones de la realeza portuguesa con el Papado de Aviñón. Bueno, actualmente es investigador contratado en la Universidad Nova de Lisboa y sus diferentes líneas de investigación se centran en el estudio, por un lado, de las relaciones de la Iglesia de Lisboa con el poder político, con la sociedad laica, las relaciones de la monarquía portuguesa con el papado y de forma general, de forma más amplia, pues él estudia cuestiones como la propia historia urbana, la diplomática medieval portuguesa y la historia, temas distintos de historia Portugal. Con esto, sin más, ya le cedo la palabra y él nos va a hablar. El título de su ponencia, como ya pueden ver en la presentación, es A importância de estar em Curia Romana, intereses beneficiais e agentes portugueses na corte pontifícia em meados do século XIV. Muito obrigado, Jorge, pela tua apresentação e, portanto, sem mais demoras, começarei a minha exposição. Portanto, sendo este um seminário em que há um importante recorte formativo, pareceu-me importante chamar a atenção para a construção do trabalho histórico. E, na verdade, aquilo que eu vos trago hoje é uma mini investigação em 30 minutos. Como qualquer investigação, deve-se partir de uma questão. E, neste caso, a minha está expressa no título, a importância de estar na Cúria Romana. Ou seja, tentar perceber se, de facto, a ideia de que essa presença é importante ou não na promoção sociofuncional do indivíduo que, de facto, aí está nessa mesma cúria. Ou seja, tentar perceber, de facto, o facto de lá estar acaba por ser importante ou não na sua carreira. Para já não falar nos impactos que poderão haver depois no próprio reino, mas isso não teria tempo para explanar essa ideia e, portanto, vou-me centrar só na questão dessa presença dos portugueses na Cúria neste período. Bom, portanto, eu vou desenvolver esta construção em quatro etapas, desde logo enquadrar o problema, quais foram as razões que justificaram, de facto, que os portugueses fossem à Cúria Romana e porque é que esta última acabava por ser importante. E procurarei demonstrar ambas a partir de uma breve caracterização funcional do Papado de Aviñão, inserindo-a na longa história da instituição ao longo do período medieval, uma coisa, obviamente, necessariamente breve. De seguida, vou definir as fontes, o objeto de estudo, assim como as suas eventuais limitações, tanto sobretudo em termos cronológicos, e de aferir, de facto, se eu tenho todas estas, diríamos, estas características ou estes pré-requisitos, de facto, para poder continuar a investigação. Eu digo já que sim, porque senão não teria feito, mas em qualquer construção, de facto, deste trabalho histórico é importante sublinhar esta questão, de facto, de definir as fontes, definir o objeto de estudo e definir, de facto, a capacidade de termos informação. E, em terceiro lugar, de facto, irei, uma vez abordadas estas questões propedêuticas, de facto, tentar apresentar os dados. Portanto, quem foram estes agentes curiais? Ou seja, aqui a ideia é escolher um grupo e depois desse grupo apresentar os dados que nós temos sobre esse grupo. Para, por último, de facto, proceder à análise dos dados encontrados. E aqui tentar perceber se, de facto, este grupo acaba por ser uma soma de indivíduos ou se estamos a falar de um grupo dotado de alguma coesão e membro de redes, de uma rede ou várias redes,
um pouco como aquelas apresentadas anteriormente pelo professor Jorge Arias Ibáñez. Portanto, eis o menu, avancemos. Bom, obviamente o papado destaca-se na panóplia de poderes existentes no período medieval por ser, de facto, um poder supranacional, portanto, um poder supremo da Igreja Católica. E um poder que é, sobretudo, importante porque exerce uma dupla jurisdição. E essa dupla jurisdição vai se espelhar, por um lado, em prerrogativas temporais que o Papa tem enquanto senhor, portanto, o Papa administra, gera espaços, territórios específicos enquanto um senhor, e aqui estamos a falar dos Estados Pontifícios, mas também, de facto, nós temos um Papa que acaba por ter um papel, diríamos, muito importante à escala da cristandade, enquanto representante máximo, não é? Portanto, desta jurisdição eclesiástica. Bom, obviamente estamos a falar de uma instituição multissecular que teve, obviamente, a sua história longa de 2000 anos e que no período medieval tem também ela um grande desenvolvimento. E, portanto, eu vou-me centrar aqui na parte que vocês estão a ver a vermelho, portanto, o papado de Avignão, cerca de 70 anos, mas obviamente o papado não se limita a essa mera centúria. E, na verdade, este período situa-se entre dois, diríamos, se quiser, blocos, períodos bastante distintos entre eles. E, de facto, eu acho que é importante ter isso presente. Por um lado, de facto, uma história de um papado que eu coloquei aqui, período de crescimento, 1050, 1300, no seguimento de um reputado historiador inglês, mas que também poderia haver outras apelações, como monarquia apostólica ou outra, mas que de facto se caracteriza por ser uma instituição que obviamente vem de uma reforma anterior, portanto a dita reforma gregoriana, e que tem como resultado um reforço do poder do Papa e o papel da restante dignidade eclesiástica, nomeadamente dos bispos e arcebispos nas suas dioceses. É importante sublinhar que neste período o Papado desenvolve também ele um conjunto importante de instrumentos, os concílios, a burocracia, nomeadamente aqui ao nível de uma burocracia escriturária com o desenvolvimento das letras apostólicas, do escrito, o envio de legados ou mesmo a própria fixação das condições de eleição do Papa. E, obviamente, quando chegamos aqui a um século XIII, temos este período, de facto, em que o papado está um pouco no seu zénite, portanto, está no seu apogeu e que, de facto, os papas desse período reclamam uma preeminência sobre todas as outras autoridades espirituais e temporais, com exceção do Império. Portanto, estamos num período, de facto, como se pode ler nos manuais, de uma teocracia pontifícia ou de uma monarquia papal. Obviamente é um período importante também para lutas contra as heresias, do desenvolvimento das cruzadas e, portanto, estamos também num processo importante de desenvolvimento institucional. Posteriormente, caímos um pouco no oposto. Em vez de um apogeu, é um período, eu não quero chamar de declínio, mas é um período de fraqueza do papado, que tem que gerir um cisma, portanto tem que gerir uma divisão no seio da Igreja, que se vai refletir na existência de duas obediências, não é? Entre 1378 e 1417, a obediência avignense e a obediência romana. A procura em resolver o cisma levou ao desenvolvimento desta ideia de que, de facto, o Papa não podia fazer tudo aquilo que queria, um pouco ao revés daquilo que tinha acontecido no período que eu acabei de falar. E, portanto, temos aqui um período em que, de facto, temos um papel mais importante dos clérigos, portanto, que nomeavam os próprios papas, ou seja, os cardeais. Portanto, temos aqui a ideia da sua maior participação no governo da Igreja através
nomeadamente dos concílios. Obviamente, depois isto vai durar até meados do século XV. Depois esse movimento, obviamente, vai se extinguir com o desenvolvimento, de outra vez, de grandes papas que chamam a si o grosso, de facto, do governo da Igreja, mas que também, em contrapartida, vai dar asa a que haja um desenvolvimento também das igrejas nacionais. Portanto, aqui pensamos, por exemplo, no galicanismo, etc. Portanto, aquele papado que eu vos vou falar é um papado que está entre, de facto, dois períodos muito diferentes. Um período de afirmação, de desenvolvimento urbi et orbi, e depois um período em que, de facto, o Papa tenta lidar com este desenvolvimento do poder dos cardeais, este desenvolvimento da ideia de que, de facto, ele não é o único representante da Igreja. E, portanto, o período deste papado de Avignão tem sido considerado como um período específico da história da própria instituição. Embora, na verdade, de facto, a recente historiografia tem, sobretudo, chamado a atenção para os elementos de continuidade. Bom, e papado de Avignão porquê? Papado de Avignão porque é o período em que, de facto, os papas vivem fora da Península Itálica, com, obviamente, a exceção do retorno à Itália em 1367-70 e depois em 77, mas é, de facto, um período em que os papas vivem fora da Península Itálica e estão situados em Avignão. E, portanto, tornou-se um conceito historiográfico bastante operativo para designar os papas que, de facto, permaneceram nessa cidade uma boa parte do século XIV. Portanto, o que é curioso e o que é importante para aquilo que vai ser o nosso tema é que, de facto, é um conjunto de papas cuja legitimidade não coloca em dúvida, tirando à parte momentos específicos pelo imperador, mas, de facto, é um período que assiste a um grande desenvolvimento burocrático da instituição. Ou seja, é um período em que, de facto, as instituições administrativas, sobretudo, do papado, se desenvolvem um pouco à semelhança também daquilo que aconteceria nas restantes reinos e principados da cristandade no mesmo período. E isto tem como efeito uma crescente especialização de todos estes serviços que se envolviam na corte pontifícia e que, de facto, se vai refletir na necessidade de especialistas que conhecessem os meandros curiais. E, portanto, é este aspecto que foi conceptualizado a nível, a ideia de centralismo apostólico, que está um pouco em revisão, mas aqui funciona bem esta ideia da complexificação burocrática da corte, que chamava a si a resolução dos conflitos de toda a cristandade, que chamava a si o direito de impor direitos de caráter económico a praticamente toda a cristandade, e que, obviamente, com o levantamento de todos os processos que daí deriva, levou a que, obviamente, as estruturas centrais do papado se desenvolvessem e que fosse necessário especialistas. E, portanto, esta ideia de ser necessário especialistas e de ter que se ir à Cúria Romana, a Avignão, para obter alguma coisa, para ver o seu conflito resolvido ou para obter o perdão de alguma pena, implica que, de facto, que haja o aumento desta burocracia, e é isso que vai explicar um pouco esta ideia que nós vamos avançar. Bom, que burocracia é essa de que estamos a falar? Muito rapidamente e de forma muito sumária. Um historiador especialista destas questões, o Bernard Riemann, distingue três grandes especializações neste período. Uma especialização de caráter judicial, portanto, que se espelha no desenvolvimento de dois tribunais no âmbito da Cúria, estão aqui a vê-lo, a penitenciaria e o Sacro Palácio Apostólico, a penitenciaria mais para gerir as questões espirituais, a imposição e remissão de penitências, ou a concessão de dispensas, e depois o Sacro Palácio Apostólico, ou seja, a audiência das causas apostólicas, os julgamentos em apelação das causas que chegam de toda a cristandade, desenvolvendo um pouco o trabalho anterior dos papas do século XIII, ou mesmo dos cardeais, que muitas vezes dirimiam essas questões, mas que, face ao aumento burocrático, é necessário, de facto, criar um outro tribunal, e, portanto, é este
Sacro Palácio Apostólico, que depois será designado de rota, que de facto será o grande tribunal da Cúria. Há depois também uma especialização de caráter, diríamos, financeira, com o desenvolvimento e, de facto, a grande complexificação da estrutura camaral responsável por essa gestão financeira, que é a Câmara Apostólica. E, portanto, ela vai, de facto, desenvolver-se, porque, obviamente, vão ser também preciso dar resposta, sobretudo, à necessidade de ir buscar dinheiro, de ir buscar rendimentos à cristandade. E, portanto, é necessário desenvolver uma estrutura, uma repartição, se quiserem, que, de facto, faça a gestão e, sobretudo, vá recolher todo esse conjunto de impostos que agora, novamente, os Papas de Avignão conseguem impor um pouco na lógica também daquilo que o professor Jorge falou, do aumento da capacidade dos Papas de Avignão em darem benefícios e, portanto, em tributarem essa concessão com réditos. E, por último, uma especialização, diríamos, administrativa, que passa, sobretudo, pela questão da chancelaria, que, obviamente, tem também ela se desenvolver para fazer face a todo o aumento diríamos, da papelada, se quiserem, da redação de documentos que é necessário, de facto, ter em conta, porque, na verdade, todas estas questões geram, obviamente, documentos e que é preciso redigir, que é preciso enviar e que é preciso guardar. E, portanto, temos aqui também um importante desenvolvimento ao nível desta chancelaria, e não é por acaso, por exemplo, que as súplicas começam a ser redigidas, começam a ser enregistadas em 1342, portanto, como o professor Jorge disse, haveria súplicas antes, mas elas passam a ser consignadas em registro em 1342, é também um resultado, de facto, deste aumento, desta burocracia muito, muito grande. Bom, obviamente eu coloquei aqui ao lado também outras instituições que acabam por fazer parte da Cúria, mas que obviamente não são estas três grandes tipologias de instituições camarárias, mas que acabam também elas por fazer parte de toda esta grande comunidade que é a Cúria. Falamos do Colégio dos Cardeais, portanto, o grupo dos cardeais que auxiliam e que assessoriam os Papas. Temos depois a questão da capela, portanto, a função litúrgica, que é obviamente essencial no âmbito desta Cúria e que obviamente é espelhado sobretudo neste âmbito da capela do Papa, com os seus capelães, os seus confessores, mas que acaba por se alargar também à própria casa, com outros funcionários, com camareiros, com médicos. Depois temos também o largo escopo de oficiais ligados ao que chamaríamos ofícios domésticos e de segurança. A nível da segurança teríamos porteiros, escudeiros, sargento de armas, da forma ao passo que a nível doméstico teríamos os cozinheiros, as pessoas encarregadas da distribuição do pão, os escações ou os tratadores de cavalos. E por último temos também a questão do ensino, personificada no mestre do Sacro Palácio, portanto, o responsável pela gestão de uma escola de teologia com professores, geralmente dominicanos, neste período. E, portanto, isto é, de facto, o grande, diríamos, um alinhamento muito rápido, uma descrição muito sumária, de facto, do que seria esta coisa. Para dar uma noção um pouco dos números, de que quantas pessoas poderiam existir, de facto, neste locus, o mesmo autor, portanto, o Bernard Guillemin, identificou entre 1309 e 1376 um total de 4.253 indivíduos que inseriam-se num qualquer destes ofícios. E, portanto, como podem ver, é muita gente. E, na verdade, é interessante ter a noção de facto que percentagem, não é que nós teríamos de portugueses. Já agora, tentar perceber, de facto, se os portugueses conseguem inserir-se neste grupo. E para isso, eu tentei fazer um pequeno estudo e é isso que eu vos vou
vou partilhar. Bom, obviamente, isto começa sempre com fontes. Portanto, em qualquer trabalho histórico é importante caracterizar as fontes utilizadas, assinalar as ausências e inexistências, e aqui também não é, de facto, diferente. Portanto, aqui é importante, e isto é para qualquer trabalho histórico, eu acho que é importante sublinhar a necessidade de conhecer a história das instituições, porque muitas vezes os fundos arquivísticos não se encontram organizados por temas e, portanto, por instituições. Quando quisermos estudar um tema, temos que ver se esse tema é referido, é tratado, faz parte das funções de uma determinada instituição. E é a partir da documentação produzida ou conservada por essas instituições, muitas vezes nós chegamos lá. Se vamos fazer uma pesquisa por um tema, dificilmente, muitas das vezes, nós conseguiremos chegar a bom porto. E aqui, para este, obviamente, a documentação utilizada é a documentação produzida, seja pela chancelaria, as letras apostólicas, as súplicas que já falou o professor Jorge, ou então a documentação produzida pela Câmara Apostólica. E aqui, tanto a documentação produzida ou agregada pelos coletores que iam às diversas partes da cristandade, e para Portugal nós temos alguma documentação para o século XIV sobre isso, mas também documentação produzida pelos próprios oficiais da Câmara que registavam as entradas e saídas de dinheiro ou as obrigações que o clérigo se comprometia a pagar e quando, portanto, pelos seus benefícios. Portanto, as taxas, se quiserem, pelo acesso aos benefícios, eram obviamente taxadas e, portanto, toda essa contabilidade acabava por ser registada na corte. E, em terceiro lugar, a documentação, se quiserem, portuguesa, régia, episcopal, notarial, tanto daquela, de facto, em que registra esses eventuais curiais, não é? Essas pessoas que estiveram na Cúria e que depois, eventualmente, passaram para Portugal. Portanto, esta documentação, que por um lado vai apanhar os clérigos quando voltam, aqueles que voltam, ou então a documentação portuguesa que consigna muitas vezes em cópia essa documentação produzida pelo papado, mas que depois é transladada ou por vezes conservada também em original nos arquivos portugueses. Portanto, temos aqui duas dimensões: documentação produzida pelo papado, documentação produzida por outros poderes, documentação conservada em Roma, documentação conservada nos arquivos de recepção. Obviamente, isto aqui tem, e voltando só aqui a esta questão, isto coloca um problema, porque na verdade esta documentação régia episcopal notarial só é eficaz quando nós temos já uma lista de pessoas, não é? Porque obviamente se eu não souber quem são esses curiais, eu dificilmente os consigo apanhar depois da sua volta ao reino. E portanto, houve necessidade de limitar de facto estas questões. Como é que eu fiz isso? Por um lado, estabelecer critérios apertados deste grupo que eu queria estudar. Portanto, não tentar estudar todos aqueles portugueses que eu encontro na Cúria neste período. Portanto, quando eu falo de meados do século XIV, pensamos 1340, 1360, portanto, as décadas centrais. Não seria possível. Mas identificar um elemento que possa ser comum a todos eles, ou pelo menos ser comum a alguns e que eu possa, de facto, estudá-los. E a partir daí surgiu, obviamente, o critério do usufruto de um ofício curial, ou seja, tentar perceber quantos destes portugueses que estão na Cúria beneficiaram de um ofício, de uma daquelas repartições que nós estudámos anteriormente. Obviamente, isto é limitativo, não é? Porque deixa de lado todos aqueles que puderam ter uma intervenção na Cúria. Portanto, desde logo os portugueses que aí permaneceram de uma forma episódica, ou porque foram obter um benefício, ou porque foram litigar no âmbito de um processo. E aqui não esquecer que, de facto, como o Jorge disse, a concessão de um benefício
implicava a passagem de um exame, portanto, a Cúria tinha que atestar a idoneidade desse candidato e essa idoneidade era expressa na sua competência em 3 categorias, em gramática, na leitura e do canto. Obviamente, de facto, era o trabalho do clérigo, portanto, era necessário, de facto, que a pessoa deslocasse à Cúria para passar o exame, se queria, de facto, que ter um provimento, uma carta de provimento apostólico nesse determinado benefício. E, obviamente, depois deixei de lado todos aqueles que nós sabemos que estiveram presentes na Cúria, mas que não tiveram nenhum cargo curial. E muitas vezes estes até se calhar tinham papéis mais importantes que aqueles que eu decidi estudar. E, portanto, é muito importante sublinhar a fraqueza, de facto, do grupo escolhido. Não é? A segunda é, para mitigar essa questão, limitar a uma cronologia muito pequena. Portanto, limitar, de facto, aos meados do século XIV, poderia ter havido outras escolhas, poderia ter feito os anos 1320, 1330, em que se conhece alguns curiais, e entre os quais um que a professora Maria Helena também estudou, o Vasco Martins, portanto, um bispo do Porto e Lisboa, que parece, de facto, congregar o grosso, ou parece encabeçar um pouco essa rede dos portugueses nesse período, ou posteriormente, por exemplo, a década de 1430, em que de facto nós já temos mais informação para identificar estes curiais na Cúria e tentar de facto ver que eles funcionam em rede. E, portanto, só que lá está, é um período que está menos trabalhado e não haveria possibilidades de o fazer, de facto, nos limites temporais que eu tinha. E, portanto, a ideia aqui é estudar essa pertença curial dos portugueses para esta década central e tentar perceber se de facto existe essa rede ou não, ou se de facto há mais uma pessoa a encabeçar um pouco esse grupo. Obviamente, isto também parte da ideia de existir também já um trabalho heurístico específico e na verdade aqui, obviamente, eu não fiz isto de raiz, já havia algum trabalho feito de SAPA sobre a identificação destes grupos e também de análise sobre os seus trajetos. E, portanto, obviamente, esta escolha não foi inocente, foi porque eu sabia que já havia alguma informação sobre isto. E, na verdade, e aqui estão alguns títulos que rapidamente se consegue chegar a eles na net. Na verdade, e o que é que vemos quando colocamos em tabela os resultados do nosso inquérito às fontes? Na verdade, de facto, parece que a montanha pariu um rato, não é? Na verdade, nós temos muitos poucos casos de clérigos portugueses que nestes 20 anos aparentemente ocuparam cargos na burocracia pontifícia, não é? Portanto, temos um caso mais marcante, que é o Lourenço Martins Barbudo, que de facto vocês vão ver que tem um percurso, um destino dos outros, aliás é o único que acaba por chegar a bispo, nenhum dos outros chega a bispo. E temos depois também aqui algumas coisas que são importantes, algumas características importantes. Desde logo a falta dos cardeais, não é? A falta dos cardeais como polos agregadores, como aqueles que, no caso anterior, o professor Jorge elencou, não é? Nós não temos, neste período, um cardeal português que possa polarizar, de facto, esta presença e possa, de facto, gerir toda esta questão. Aliás, um pouco como até a professora Maria João Branco observou para o século anterior com os portugueses em torno dos cardeais castelhanos no século XIII. Vemos também que há aqui uma concentração muito específica em finais da década de 1340, 1350, poderá ser um efeito das fontes, é provável, mas de facto aquilo que se percebe é que também não há de facto uma grande projeção destes indivíduos. E na verdade, como eu referi, tirando este Lourenço Rodrigues ou o Lourenço Martins Barbudo, que acabará por morrer bispo de Lisboa, nós não temos grandes prelados neste grupo.
Aliás, eu não coloquei aqui porque não terei tempo, mas na verdade aquilo que se destaca um pouco deste percurso, destes outros curiais, é o facto de conseguir, isto é um fato muito interessante, de conseguirem ter benefícios menores, estamos a falar de canonicatos, prebendas, em alguns casos em igrejas castelhanas. E, portanto, o João Pés do Cem tem um canonicato em Salamanca, João Rei em Compostela, e, portanto, é muito interessante ver a capacidade que, de facto, estes clérigos têm de chegar a benefícios fora do reino, que obviamente se deve, de facto, à sua convivência, ao seu conhecimento dos meandros curiais. Se repararem a nível de tipologias, nós temos aqui uma inserção a 2 níveis. Temos oficiais ligados aos tribunais, portanto, na questão aqui dos ouvidores, aqui os capelães faz muito sentido, porque, na verdade, estes ouvidores não têm, de facto, uma identificação particular neste período e, portanto, eles derivam dos capelães e, portanto, praticamente todos os ouvidores do tribunal são capelães e daí a ligação. E depois há, sobretudo, a ligação à redação de documentos. Portanto, por um lado, pessoas que participam na dirimição de conflitos e, em segundo, as pessoas que se encarregam de escrever documentos. Obviamente, se repararem, isto diz-nos muito pouco. Não nos diz, de facto, quem são, não nos diz qual a atividade que eles têm no dia a dia, não nos diz praticamente nada sobre eles, para além de serem carreiras muito curtas, não é? E de muitos deles falecerem, portanto, ali no limiar, pouco depois da peste negra. Agora, a história tem destas coisas. E, na verdade, no meio de um dos registros da Chancelaria Apostólica, nós encontramos 2 cadernos em papel que nos vai dar uma nova luz sobre algumas destas personagens. Estes 2 cadernos, tanto quanto sei, foram identificados pelo Dr. Anísio Saraiva durante a sua estada em Roma e, na verdade, ajuda-nos muito a esclarecer algumas das atividades destes personagens. Importa esclarecer que, de facto, a inserção destes cadernos, que aparentemente nada tem a ver com os registros, seria relativamente frequente. Eles devem, sobretudo, ao facto de, por um lado, terem a mesma forma dos registros, ser no mesmo suporte, neste caso em papel, ou terem datas parecidas. E, portanto, muitas vezes foram encadernados. Muitas vezes estas encadernações são feitas a posteriori nestes registros. E é o caso de um destes registros, portanto, de 2 cadernos que se encontram no Registro Avenionense em 91 e que, na verdade, nos ajuda a perceber um pouco melhor esta questão. Bom, os 2 cadernos, um corresponde aos fólios 287 a 298 e o segundo aos fólios 299 a 315. Estes 2 cadernos têm 3 grandes núcleos de informação. O primeiro é um registro da atividade deste notário aqui, se repararem aqui o João Esteves de Vila Verde, portanto notário apostólico, e que na verdade entre agosto de 46, 1846 e dezembro de 47 redigiu pelo menos 11 documentos que se encontram de facto redigidos neste primeiro caderno. Bom, este é o único que está publicado. O Dr. Anísio Saraiva publicou esta parte do documento, creio eu, em 2006 e prometeu publicar as outras, mas na verdade isso nunca se viria a acontecer e eu espero que a breve trecho seja possível publicar as 2 restantes. Bom, portanto, o que é que é importante nisto? É importante porque na verdade nós percebemos aqui como é que este clérigo funcionava, ou seja, que tipo de trabalho é que efetuou, pelo menos neste período. E aquilo que nós vemos é que, de facto, ele trabalhou para muita gente e muita gente portuguesa. Ou seja, no espaço de um ano nós temos aqui vários
várias provas de que, de facto, ele interagiu com muitos portugueses que iam à corte. E, sobretudo, redigiu documentos a 4 níveis. Eu não me vou estender muito na caracterização de cada um destes documentos. Vocês têm aqui, está publicado num trabalho que eu elenquei num slide atrás, e, portanto, aqui o que é interessante é que, de facto, ele trabalha para uma clientela eminentemente portuguesa. Os 4 tipos de documentos que nós conseguimos perceber têm a ver com empréstimos e obrigações, portanto, documentos em que alguém se compromete a pagar o dinheiro que lhe foi emprestado, por um lado. Portanto, toda aqui esta questão do dinheiro que é necessário para fazer avançar as coisas na Cúria. Um segundo elemento de representação, portanto, também, ou seja, tu vais à Cúria muitas vezes por ti, mas por outra, não é? E, portanto, aqui esta dimensão da representação que é importante. E depois também aqui 2 elementos muito importantes, mais ligados à parte judicial, que são as apelações, portanto, clérigos que vieram à Cúria para seguir apelações em processos, e outros que não tiveram essa sorte, que nem conseguiram chegar a passar da entrada. E isso é muito curioso, porque obviamente era uma prova em que, de facto, ele teria que levar ao seu cliente a dizer: olha, eu fui a Roma, tentei, mas não me deixaram entrar. E estas provas, de facto, estas provas existem até mais do que uma, e, portanto, é muito curioso perceber que nem sempre era possível obter aquilo que nós quiséssemos. E, portanto, estes 3 exemplos que temos aqui mostram como, de facto, a burocracia era tremenda, o dinheiro que era preciso gastar era tremendo, e muitas vezes nem se conseguia apresentar aquilo que se vinha a fazer. Isto parece muito importante e interessante sublinhar. Depois haveria também um segundo núcleo, que é um inventário de cartas régias ou com interesse para a coroa portuguesa. Eles estão muito sumariadas, não têm data e, portanto, não é fácil perceber muito bem, de facto, datas específicas, só que são muito curiosas, porque é dito que estas cartas encontravam-se numa velha arca que pertencia na altura a um bispo, e que foi dada a ordem por esse bispo ao guardião da dita arca para redigir o referido inventário. Bom, esse bispo foi de certeza o dito Lourenço Martins de Barbudo, porque, se repararem, esta letra é muito parecida com a do terceiro grupo, que nós conseguimos datar mais ou menos de 1353. E, portanto, este inventário também ele dataria mais ou menos deste período. Bom, o que é que ele tem? Ele tem, sobretudo, documentação da década de 30, sobre a guerra luso-castelhana. Não sabemos muito bem porque os sumários são muito pouco detalhados. 4 cartas sobre a morte do mestre, de conflitos com os arcebispos, 11 procurações, ou 5 documentos sobre bens da capela de Mestre Pedro, que era uma capela situada em Lisboa, e que nós sabemos que em 1345-46, de facto, havia alguém que foi tratar deste assunto na Cúria. E, portanto, é muito curioso como esta arca pode até, se quisermos, pensar no arquivo dos procuradores régios na Cúria. É uma ideia que, obviamente, não está mencionada, mas é o que faz pensar. E se nós pensarmos também que em 1345-46 o próprio Lourenço Martins é designado como procurador das coisas do rei na Cúria, temos que, obviamente, isto pode ser muito bem o embrião do arquivo que o rei português teria na Cúria para a tramitação dos seus assuntos, etc. Rapidamente, o terceiro conjunto de bens é um inventário dos bens imóveis de um bispo, e aqui estamos a falar de 1353, e este bispo provavelmente é de facto o Lourenço Martins de Barbudo. Eu digo isto porque, se repararem aqui na imagem, o título é: estes são os livros que o bispo leva à Lombardia, e de facto sabemos que no conjunto dos livros tem lá umas constituições da Igreja da Guarda, e de facto nós sabemos que em 1353 Lourenço Martins Barbudo, que era bispo da Guarda, acompanhou o cardeal Dom Gil de Albornoz na sua primeira legação
à Itália. E, portanto, podemos pensar que este núcleo foi um núcleo que foi iniciado com o notário João Esteves, mas que depois passou para o bispo e que depois foi usado para a sua preparação quando saiu da Cúria com destino à Itália. Bom, que conclusões deste material? Sublinhar aqui só a questão, o inventário. O inventário refere livros, armas, roupas, alfaias litúrgicas, arcas e utensílios de cozinha. Portanto, o conjunto de instrumentos de parafernália que um bispo poderia ter nesta altura. Bom, rapidamente e para concluir, para não extravasar muito o tempo. Obviamente, nós percebemos que este grupo é somente um grupo daqueles portugueses que estão na Cúria, e nós vimos pelo registro do notário João Esteves que, de facto, há muita gente a ir e a vir, não é? Mas parece ser um grupo com uma presença multifacetada, não é? Portanto, é pouco numeroso, como vocês viram, portanto, 4, 5 indivíduos, mas que, na verdade, tem uma presença multifacetada, ao nível das instituições, não é? E ao nível, sobretudo, das atividades. Estão presentes na parte judicial, como também na parte notarial. Não estão, contudo, presentes, por exemplo, ao nível da chancelaria, nem ao nível do serviço doméstico do Papa, nem, por exemplo, ao nível da questão da segurança. Portanto, aqui nós temos, de facto, aqui uma inserção muito específica, que obviamente tem a ver, de facto, com esta inexistência deste cardeal português que pudesse gerir as coisas como se acontecerá no século XV, em que, de facto, vemos que os cardeais portugueses vão gerir e vão chamar a si, de facto, a colocação das suas criaturas em muitos destes postos. Mas aqui não se verifica isso. Verifica, sim, uma polarização em torno deste bispo, deste Lourenço Martins, que por acaso acaba por se ligar ao Dom Gil de Albornoz, e, portanto, é muito curioso, não havendo cardeal português, os portugueses acabam por se ligar depois aos cardeais castelhanos, e neste caso é um facto que Dom Gil de Albornoz vai acabar por ter uma ligação com alguns destes clérigos que nós vimos, mas sobretudo também, e estou a terminar, um grupo que de facto serve múltiplas clientelas, ou seja, de facto não estamos aqui perante alguém que utiliza ou que serve de facto a permanência na Cúria em benefício próprio, e se quisermos, até de facto não parece ser essa de facto o resultado mais evidente, porque na verdade, como nós vimos há pouco, não tinham grandes carreiras eclesiásticas, tirando um caso. E portanto, aquilo que parece é que nós temos perante um grupo que é sobretudo e que gera sobretudo e que funciona a nível, diríamos, funcional para o pleonasmo. Ou seja, estamos um grupo estabelecido, radicado na Cúria, que permanece na Cúria e que, de facto, vive de conhecer os membros curiais e vive também da sua naturalidade, portanto, da sua ligação com Portugal, e, portanto, vai chamar a si as clientelas portuguesas e, portanto, os portugueses que acabam por ter uma pessoa recurso, se quiserem, privilegiada para fazer avançar os seus negócios. Obviamente não são os únicos, e, portanto, quando se quiser fazer um estudo da importância desta presença curial, terá que se fazer, de facto, mais do que simplesmente ver os portugueses que estão radicados na Cúria e ver aqueles que por aí passam e aqueles que, sem ter nenhum tipo de cargos, de facto, acabam por também permanecer na Cúria e, de facto, acabar por ter uma ação importante e de intervenção, de mediação nestes assuntos, porque, obviamente, acaba por ser uma instituição, e tenho pena não ter conseguido chegar até aí, de facto, uma instituição que acaba por ser muito importante também naquilo que produz no reino. Não é? E gostaria de terminar com esta analogia. De facto, uma das boas formas de pensar, de facto, que forma é que este papado acaba por intervir ao nível do reino,
e passa, obviamente, o exagero da comparação, pensem um pouco na União Europeia dos dias de hoje, não é? Nós sabemos que existe, sabemos que intervém nas nossas vidas, não sabemos muito bem como funciona, mas acabamos por ter que cumprir as regras que lá vêm. E, portanto, esta ideia, de facto, de ter um grupo especializado que conhece e que pode nos ajudar, obviamente, pagando, para, de facto, fazer avançar os nossos assuntos, é algo que eu acho importante e que, obviamente, depois também as outras comunidades, também elas, obviamente, usaram e beneficiaram. Muito obrigado.